Use a mente a seu favor. No livro de João, capítulo 10, versículo 10 diz: O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Essa passagem é maravilhosa. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: Eu vim para que desfrutem da vida e a desfrutem em abundância, a ponto de transbordar. Porém, para desfrutarmos dessa vida em abundância, precisamos renovar a nossa mente. O que tem passado pela sua mente ultimamente? Você tem pensado em coisas que têm ajudado você? Ou tem pensado em coisas que têm atrapalhado a sua vida? Podemos pensar em coisas que podem aumentar a nossa alegria, ou em coisas que podem nos deixar com raiva e chateados. Se fizermos um inventário do que se passa em nossa mente, poderemos fazer uma conexão com o que está acontecendo em nossa vida. Os pensamentos estão intimamente conectados com a sua vida. Mas tem uma boa notícia: você pode escolher os seus pensamentos. Quando você está com pensamentos incorretos, você não precisa continuar pensando naquilo. Nós nunca teremos o tipo de vida que Deus quer que tenhamos se não soubermos o que devemos fazer com os nossos pensamentos. Em Provérbios 4:23 diz: Guarda o vosso coração com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Agora, alguns pontos que não podemos perder aqui. Guardar o seu coração é obrigação exclusivamente sua. Poderíamos ler assim: guardem as vossas mentes. Quando falamos em guardar o seu coração e a sua mente, está falando dessa vida que vive dentro de você, e ainda que você precisa ter cuidado com seus pensamentos e atitudes. Pensamentos geram atitudes. Você conhece aquele ditado que diz: a sua atitude proporciona a sua altitude? Em outras palavras, a sua atitude determina o quão longe você poderá ir na sua vida. Guarda seu coração com toda a diligência. Quando você faz algo com diligência, quer dizer que você faz aquela mesma coisa por várias e repetidas vezes. Mas é importante salientar que temos um inimigo, uma batalha espiritual, e o território disputado é a sua mente. Enquanto você viver, não importando o quanto você seja espiritual, em todos os dias da sua vida, o diabo, de alguma maneira, em tamanho ou forma, vai tentar projetar pensamentos errados na sua mente. E você terá que escolher jogar fora esses pensamentos errados. No início parece um trabalho praticamente impossível, pelo fato dos maus hábitos que criamos no decorrer da nossa vida, devido aos nossos pensamentos vagos. Quando descobrimos que precisamos mudar os nossos pensamentos, parece que tudo o que você pensa é algo que não devia estar pensando. Mas, se você continuar lendo a palavra, orando e sendo diligente, de pouco a pouco, isso vai ficar melhor a cada dia. Mas não se esqueça que o diabo não vai parar de te atacar. Mas você estará melhor para manter a porta fechada para os pensamentos errados. Existe uma vida para ser vivida que Jesus morreu para dar a cada um de nós. Uma vida específica que Ele conquistou para nós ao morrer na cruz. Sabemos que haverá lutas, tribulação, mas como Paulo dizia: meu propósito determinado é conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição, que me levanta dos mortos enquanto estou neste corpo. É claro que Paulo queria dizer que no mundo haverá sempre lutas e tribulações. Existirão pessoas difíceis de se lidar e conviver. Acontecerão perdas, desapontamentos, tragédias. Mas através de Cristo e do seu poder de ressurreição,
nós podemos encontrar um lugar nele para podermos viver aqui. Você terá problemas quando se tornar um cristão verdadeiro, mas você nunca mais terá que resolver os seus problemas sozinho, porque a partir do momento que você permitiu que Deus entrasse na sua vida, Ele te faz uma promessa. Ele diz: eu nunca te deixarei, nunca mais te abandonarei. Ele estará com você nos montes e nos vales, no fogo e nas águas. Ele estará sempre contigo. Ore comigo assim: meu Pai, como grande prova do seu amor por nós, o Senhor nos deu o seu Filho único, Jesus, para morrer na cruz. Ele morreu para que tivéssemos uma vida plena em todos os sentidos. Tomo posse, Senhor, desta palavra. Satanás tem mentido sobre a minha vida. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas profetizo para mim a vida que o Senhor sonhou para mim. Uma vida de paz e abundância em todos os sentidos. Me ajude, Senhor, através da ação do Espírito Santo, a monitorar meus pensamentos. Quero renovar a minha mente dia a dia para pensar como Cristo pensava. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A fé está no meio. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. É sempre emocionante quando Jesus nos diz: vamos fazer uma coisa nova. De alguma forma, a frase passemos para outra margem equivale a dizer: a promoção está chegando, ou as bênçãos estão a caminho, ou suba mais alto, ou qualquer outra palavra que o Senhor usa para nos dizer que é hora de mudança. Tenho certeza de que os discípulos estavam animados em ver o que aconteceria do outro lado. O que eles não esperavam ou previam era uma violenta tempestade no caminho. Em Marcos capítulo 4, versículos 37 e 38 diz: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos provavelmente não estavam tão agitados no meio do caminho como estavam no início. Embora Deus frequentemente nos chame para um novo destino, quase sempre Ele não nos deixa saber do que vai acontecer no caminho. Abandonamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos da outra margem. Mas é no meio que geralmente ocorrem as tempestades. O meio é geralmente um lugar de teste. A tempestade estava com força total e Jesus estava dormindo. Isso soa familiar para você? Você já passou por momentos em que sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo? Você orou e não ouviu nada de Deus? Passou tempo com Ele e tentou sentir sua presença e ainda assim você não sentiu nada? Buscou uma resposta e apesar de ter lutado tanto contra o vento e as ondas, a tempestade ficou ainda mais violenta e você ficou sem saber o que fazer? Às vezes, nos referimos a essas estações como a meia-noite ou a noite negra da alma. A tempestade na qual os discípulos se encontravam não era uma chuvinha ou uma inofensiva tempestade de verão, mas um verdadeiro furacão. As ondas não estavam indo e vindo calmamente, mas chicoteavam o barco com tanta fúria a ponto de rapidamente enchê-lo de água. Só isso já seria o suficiente para assustar qualquer um. É em momentos assim, quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar a nossa fé. Podemos falar
ou ler sobre a fé, ouvir sermões, cantar músicas, mas na tempestade devemos usá-la. É também nessas horas que descobrimos quanta fé realmente temos. A fé é como um músculo, ela se torna mais forte quando é usada e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que enfrentamos nos capacita a lidar melhor com a próxima. Logo nos tornamos um navegador tão bom que as tempestades não nos perturbam mais. Já passamos por isso antes e sabemos como terminará. Tudo ficará bem. De acordo com a Bíblia, somos mais que vencedores, segundo Romanos 8:37. Isso significa que já sabemos que venceremos antes mesmo da batalha começar. Para alcançar o alvo, temos de enfrentar a tempestade, o que nem sempre é divertido, mas é uma bênção saber que a fé é para aqueles dias, quando não vemos a manifestação ainda. A fé é para o meio. Começar uma coisa não requer uma fé tremenda. O começo e o fim são emocionantes, mas o meio complica. Mesmo assim, temos de passar pelo meio para chegar a outra margem. Jesus queria que seus discípulos crescem nele. Passemos para outra margem, disse ele. Jesus esperava que crescem que, se ele disse, aquilo iria acontecer. No entanto, assim como nós, os discípulos ficaram com medo. Em Marcos, capítulo 4, versículos 39 e 40 diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, cala-te. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Jesus acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos pela falta de fé. Por que Jesus faz isso? É vital para nosso futuro que cresçamos na fé, que é a confiança em Deus. Se Jesus permitisse que ficássemos com medo e continuasse a acalmar as nossas tempestades sem nos corrigir, nunca aprenderíamos a insistir para passar para outra margem. Uma das coisas que devemos mudar é a nossa resposta às tempestades da vida. Ore comigo assim: Senhor, entendo que para chegar a outra margem, terei que passar pelo meio. Sei que neste meio serei alvo de tempestades. O que mais me deixa em paz é que sei que o Senhor está no barco comigo. Que eu não tenha a visão da tormenta do mar, nem da força dos ventos, mas apenas da calmaria que seguirá após a sua intervenção. Na sua palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu tomo posse dessa palavra, sabendo que independente da tempestade, já me considero um vencedor, pois Cristo é o meu Salvador. Obrigado, Pai, pelo seu zelo em todos os momentos da minha vida. Obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Murmuração e reclamação abrem a porta para a destruição. Em 1 Coríntios 10, de 9 a 11 diz: Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Colocar o Senhor à prova significa testar a sua paciência, tornar-se uma prova para Ele, fazer uma avaliação crítica dele e explorar a sua bondade. Quando murmuramos, nos queixamos ou reclamamos, estamos fazendo uma crítica ao Deus que servimos. Ao murmurar, os israelitas abusaram da bondade de Deus, por isso foram destruídos.
Isso está registrado no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento para que nos sirva de lição. Em outras palavras, está escrito e repetido para que possamos ver o erro que cometeram e não voltemos a repeti-lo. Eles murmuraram e enfrentaram a morte e a destruição. Deveríamos ser mais cautelosos com esses exemplos para não segui-los. Além de envenenar o futuro, a murmuração e a queixa também podem envenenar o presente. Uma pessoa que murmura e se queixa pode ficar muito doente. Palavras podem afetar o corpo físico. Elas podem trazer cura ou podem abrir a porta para a doença. Doença traz doença. No livro de Provérbios 15:4 diz que a língua tem um poder de curar. Diz assim: a língua serena, ou seja, com seu poder de cura, é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Pense nisso. Uma pessoa que tem uma mente calma e tranquila tem saúde para o corpo. Ao contrário no que diz Provérbios 14:30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ou seja, a língua perversa, cheia de inveja, ciúme e ira, pode na verdade destruir o corpo físico. Ira é raiva, e a maioria das pessoas que murmura está com raiva de alguma coisa. Por isso podemos afirmar que as pessoas que se queixam, murmuram e reclamam não têm a mente calma e tranquila. O louvor e a ação de graças liberam energia e cura física. Quando se sentir mal fisicamente ou emocionalmente, louve a Deus na igreja ou em casa, que experimentará uma libertação de todos os sintomas negativos. Creio que uma pessoa deveria se sentir ótima pela manhã, depois de uma boa noite de sono. Mas por vezes, em momentos de desgaste físico, podemos nos sentir mal pela manhã. Discipline-se de passar um tempo de qualidade com o Senhor nas suas manhãs, incluindo tempo de louvor e ação de graças. Pode ter certeza que isso será maravilhoso para você fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Murmuração e reclamação abrem a porta para a destruição. Quando murmuramos, Deus leva isso para o lado pessoal. Ele considera que estamos abusando da sua bondade. Deus é bom e quer nos ouvir falando da sua bondade. Ore comigo assim: meu Senhor, me perdoe. Me perdoe pelas vezes que murmurei, que falei contra meu irmão, que disse palavras torpes e sem sentido. Minhas palavras ao longo da minha caminhada trouxeram graves consequências para a minha vida. Me ajude, meu Deus, através da ação do Espírito Santo, para que de minha boca saiam apenas palavras que retratam a sua bondade. Me afaste e me proteja da inveja, da ira, do ciúme e da língua perversa. Quero apenas te louvar e agradecer com meus lábios e me tornar uma pessoa cheia da tua graça, levando palavras cheias de unção e de encorajamento aos meus irmãos. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvor e ação de graças abre a porta para a vida. Em Provérbios 21:23 diz: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Em Provérbios 13:3 diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Esses versículos comprovam que a pessoa que guarda a boca protege a alma, mas quem não guarda a boca pode trazer destruição à sua vida. Quando os israelitas foram para o deserto, um dos problemas com que Deus teve de lidar repetidamente foi a murmuração. Era uma viagem de 11 dias, do Egito à Terra Prometida, segundo Deuteronômio 1:2. Mas depois de 40 anos, eles ainda vagavam no deserto da morte e da destruição.
Jesus, no entanto, entrou no deserto de sua aflição com uma atitude louvável. Ele continuou a louvar a Deus, independentemente da circunstância, recusando-se a murmurar, e como resultado Deus o ressuscitou da morte para a nova vida. Isso deveria ser uma lição para nós. Deveríamos nos guardar da tentação de murmurar e nos queixar, e propositadamente escolher oferecer sacrifícios de louvor e ações de graças, conforme diz em Hebreus 13:15. Podemos escolher murmurar e não sair do lugar, ou louvar e ser exaltados. Em Filipenses 4:6 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre ações de graças, e isso é um grande antídoto para o veneno da murmuração. Enfatizo que a murmuração é um dos principais problemas entre os cristãos. Devemos tratar da tentação de murmurar como uma praga, porque ela tem efeito semelhante em nossa vida. A murmuração enfraquece, enquanto as ações de graças liberam poder para trazer respostas às nossas orações. Em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo diz que as ações de graças põem nossas petições em linha com a aprovação de Deus. Ser grato é prova de maturidade. Demonstra que estamos maduros espiritualmente para lidar com qualquer tipo de promoção ou aumento. Ser grato também pode ser um sacrifício. Se não somos gratos, ou se nossas circunstâncias não ditam isso, as ações de graças podem se tornar uma oferta sacrificial feita pela fé, em obediência, porque amamos ao Senhor e queremos honrar a sua palavra. Ore comigo assim: Senhor, venho no dia de hoje agradecer somente. O Senhor tem sido misericordioso e bondoso comigo. Agradeço pelo dom da vida. Me libertei, Senhor, da murmuração, da lamentação e da queixa, que me levam à destruição. Tenho consciência hoje que a gratidão, mesmo em meio às tribulações, é uma oferta sacrificial pelo meu amor a Ti. Te louvo, Te adoro, Te agradeço. Obrigado, Deus, pela transformação da minha vida e por me fazer uma pessoa melhor a cada dia. Que o Espírito Santo continue me guiando e conduzindo os meus passos rumo ao futuro que o Senhor reserva para mim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cale-se no calor das emoções. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Um dos momentos mais difíceis para disciplinar nossa mente, nossa língua, nosso humor e nossas atitudes é durante uma tempestade. Experimentamos tempestades de muitos níveis. Temos nossa fé testada e provada, e devemos aprender como nos comportar na tempestade. Quando Jesus estava experimentando a mais intensa pressão, ele decidiu que seria sábio não abrir a boca. Por quê? Creio que porque em sua humanidade, Jesus teria sido tentado a fazer a mesma coisa que você e eu seríamos tentados a fazer. Ou seja, duvidar, questionar a Deus, murmurar, dizer alguma coisa negativa, entre outras. Até mesmo um cristão maduro dirá coisas que não deveria quando a pressão é intensa e dura por muito tempo. Jesus é o Filho de Deus. Ele mesmo é Deus, mas veio na forma de um ser humano. O escritor de Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado.
Quando Jesus enfrentou situações nas quais poderia ser tentado a dizer coisas infrutíferas, ele propositadamente decidiu que se calaria. Essa é uma decisão sábia para qualquer um tomar durante tempos de estresse. Ao invés de falar de emoções conflitantes ou sentimentos feridos, é sempre melhor aquietar-nos e permitir que a tempestade emocional se acalme. Quando abrimos a nossa boca no calor das emoções, poderemos desfrutar de aborrecimentos e situações muito desagradáveis. A atitude mais sábia é calar, por mais difícil que seja. Não conseguiremos conter a nossa língua sem a ajuda do Espírito Santo. Nossa humanidade nos conduz a falar, enquanto o Espírito Santo nos conduz a ficarmos quietos. Ore comigo assim: Senhor amado, no dia de hoje peço a Ti que me ajude a controlar as minhas emoções. Percebo que por vezes, no calor dos acontecimentos, falo e ajo como não deveria. Minha humanidade fala mais alto em algumas situações. Peço a Ti que o Teu Santo Espírito me conduza nessas circunstâncias. Me dê sabedoria para saber agir nesses momentos. Me ensine a me comportar nas tempestades da vida, para me tornar um cristão maduro na fé. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.